Capítulo 140, 33. Pronomes possessivos em inglês, pronomes possessivos em inglês, pronomes possessivos em inglês. Os pronomes possessivos são um aspecto fundamental da gramática inglesa. Eles são usados para indicar posse ou propriedade, ajudando a expressar claramente quem ou o que pertence a quem. Ao aprender inglês, é essencial entender como e quando usar esses pronomes para se comunicar de maneira eficaz e precisa. Definição de pronomes possessivos. Pronomes possessivos são palavras que substituem um substantivo, ou substantivos, e indicam uma relação de posse. Em inglês, os pronomes possessivos são my, meu, minha, your, seu, sua, his, dele, her, dela, its, dele, dela para coisas ou animais, our, nosso, nossa, their, deles, delas. Uso de pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são usados antes de substantivos para indicar quem é o dono de algo. Por exemplo, em vez de dizer the book of John, diríamos John's book ou his book. Esses pronomes também podem ser usados para evitar a repetição. Por exemplo, em vez de dizer I like John's car, John's car is fast, podemos dizer I like John's car. It is fast. Regras para o uso de pronomes possessivos. Há algumas regras importantes a serem lembradas ao usar pronomes possessivos em inglês. Primeiro, eles sempre vêm antes do substantivo. Por exemplo, diríamos This is my book, e não This is book my. Segundo, os pronomes possessivos concordam com o possuidor, não com a coisa possuída. Por exemplo, mesmo se estivermos falando de várias coisas, ainda usamos her para falar sobre algo que pertence a uma mulher. Por exemplo, these are her books. Terceiro, it é usado para coisas e animais, não para pessoas. Por exemplo, diríamos the dog is wagging its tail, e não the dog is wagging his tail. Pronomes possessivos viés adjetivos possessivos. É importante não confundir pronomes possessivos com adjetivos possessivos. Os adjetivos possessivos, my, your, his, her, its, our, their, são usados antes dos substantivos para mostrar posse, enquanto os pronomes possessivos, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs, são usados no lugar dos substantivos. Por exemplo, diríamos This is my book adjetivo possessivo, mas this book is mine pronome possessivo. Conclusão. Os pronomes possessivos são uma parte essencial da gramática inglesa, ajudando a expressar claramente as relações de posse. Ao aprender inglês, é importante entender como e quando usar esses pronomes para se comunicar de maneira eficaz e precisa. Lembre-se de que eles sempre vêm antes do substantivo, concordam com o possuidor e não com a coisa possuída, e que it é usado para coisas e animais, não para pessoas. Além disso, não confunda pronomes possessivos com adjetivos possessivos. Os primeiros são usados no lugar dos substantivos, enquanto os últimos são usados antes dos substantivos para mostrar posse.